É um prazer estar com vocês novamente. Eu estive ontem aqui falando um pouquinho sobre a utilização de dados no setor elétrico para desenvolvimento de projetos de GD. E hoje a gente vai falar um pouco dessa mesma utilização de dados, mas olhando para o ponto de vista do Mercado Livre, desse processo de abertura de mercado que está acontecendo. E assim como o pessoal da 2W colocou, o Fernando, a gente também enxerga que é um cenário bastante interessante de encontro entre a geração distribuída e o Mercado Livre. As comercializadoras estão olhando esse cenário de cima, vendo do atacado, mirando o público embaixo, e os integradores vieram do residencial, cresceram para o comercial, industrial e estão chegando nesse mercado. E é um mercado que está se abrindo e tem muitas oportunidades de negócio, tá? Bom, meu nome é André Felber, eu sou diretor técnico do ePower Bay. O ePower Bay, para quem não conhece, é uma plataforma de inteligência de mercados, baseada em dados. Então, a gente estrutura bancos de dados, maioria deles públicos, e utiliza esses dados para auxiliar na tomada de decisão. Então, do ponto de vista institucional, a gente coleta dados da ANEEL, do ONS, da CCE, da EPE. Do ponto de vista de conexão desses dados com as distribuidoras, a gente trabalha com os dados das distribuidoras de energia, tanto do ponto de vista de redes de distribuição, ponto de vista de transformadores de rede, e também do ponto de vista dos consumidores conectados nessas redes. E aí a gente estrutura isso num formato de banco de dados, que torna esses dados mais fáceis de serem acessados pelas empresas. Tá? Hoje a gente tem informações de todos esses bancos, 106 distribuidoras, todas as informações que estão hoje na CCE, no ONS, na ANEEL, a gente consegue estruturar de uma forma muito prática e deixar o acesso muito rápido, tá? Isso é para facilitar. Aqui está o trabalho que a gente dedica ao nosso dia para chegar no final para vocês com poucos passos, acessarem esses dados e tornarem a tomada de decisão mais fácil, tá bom? Bom, eu queria só falar um pouquinho, o Fernando colocou, mas acho que é interessante trazer um pouquinho da estrutura do mercado de energia, como ele está estabelecido. Então, a gente tem, no processo de geração, a gente coloca muita fonte eólica e solar, mas a gente tem uma matriz muito limpa hoje, né, baseada em hídricas, térmicas a biomassa. Então, essas fontes de geração, elas podem vender para dois mercados. O mercado convencional, vendido para o cativo com contratos de longo prazo, né? Isso vai para a distribuidora de energia, passa pelo todo o uso da rede de transmissão, rede de distribuição, até chegar no consumidor cativo. 89 milhões de consumidores cativos no Brasil hoje. E também existe um outro mercado, que é o mercado livre de energia, né? Perfeito. O mercado livre de energia, para ele ser acessado, ele precisa que os consumidores tenham um consumo até o ano de 2023, um consumo relativamente alto, e ele tem que comprar essa energia de um agente autorizado. Então, hoje existem pouco mais de 500 comercializadores de energias registrados que estão responsáveis por fazer esse tipo de contratação e entrega essa energia para o consumidor. Existem dois tipos hoje básicos: o consumidor completamente livre e um consumidor especial, que é o que compra de fontes incentivadas. Tá? Esse mercado ele já está em processo de abertura há um tempo. Tá? É um mercado antigo, o mercado livre de acesso é bem antigo, mas o processo de abertura dele, até 2019, era possível para consumidores acima de 3 mega. Esse processo foi caindo, 2,5, 2, chegando ali em 2020, né? E agora chegando em 2023 com meio mega médio. Então, todos os consumidores que tivessem demanda contratada acima de meio mega médio poderiam migrar para esse mercado. Existem algumas variações, alguns consumidores que já são enquadrados como varejistas, que podem agrupar cargas e migrar. A 2W já faz isso, outras empresas já fazem essa gestão de acoplar esses consumidores e fazer a gestão desses contratos. Todos esses que são maiores, eles são consumidores atacadistas, eles precisam ter uma representação dentro da CCE, eles precisam emitir os boletos, pagar os encargos, ele precisa ter uma estrutura interna para fazer esse trabalho, ou contratar uma empresa, uma gestora ou uma própria comercializadora que faça esse trabalho para eles.
Basicamente, os grandes são totalmente livres, tem um pedaço desse mercado que era chamado de consumidor especial, que era que precisava necessariamente comprar de fontes incentivadas, fontes eólicas e solar, que davam um benefício de desconto da TUST, tá? E a partir de 2024, com a publicação, desculpa, só um dado interessante, até meados de 2023, existiam ali na CCE já cadastrados 35 mil consumidores livres, tá? E a expectativa com esse processo de abertura de mercado, a partir de 2024, é que esse número seja maior que 100 mil consumidores. Então, a gente tem um processo de abertura de mercado que vai dar uma expectativa de mais de 100 mil consumidores. Essa portaria 50, que foi publicada em 2022. Aqui um ponto interessante. Em 2022, foi publicada a portaria. Essa portaria previa ali alguns pontos e falava que todos os consumidores com carga menor que meio mega média precisariam de um consumidor, um comercializador varejista como representante dele dentro da CCE. Por quê? Porque 100 mil consumidores entrando dentro da CCE, a CCE não tem estrutura suficiente, não tem braço, não é um modelo de negócio para ficar fazendo essa gestão. Então, as comercializadoras varejistas vão ser responsáveis por esses consumidores. A partir de 2023, esse ano, muitas empresas começaram a abordar esses consumidores de forma que eles migrassem para o Mercado Livre, porque existe todo um processo de migração. Não é simplesmente eu chegar para a distribuidora e falar que eu estou migrando. Você precisa renunciar seu contrato, esse prazo tem que ser até 6 meses antes do contrato legal, e aí esse processo vai acontecer. A partir de 2024, esses caras já vão poder acessar esse mercado completamente livre, tá? Então, aqui em 2023, muitas empresas começaram a ir a campo e abordar. E é nesse ponto que os integradores com essas empresas comercializadoras podem ter um ponto em comum. Os integradores atuando na ponta, sendo um braço comercial, um braço de suporte, e os comercializadores em cima dando todo o suporte de conhecimento de mercado, porque não é um mercado simples, é um mercado que precisa de ter uma estrutura, precisa ter um conhecimento, existem alguns riscos que precisam ser avaliados, isso precisa ficar muito claro para o cliente, para o consumidor que vai migrar, tá? Então, basicamente, aqui são só números. Em 2000, eram 5 comercializadoras registradas na CCE. Hoje, a gente tem 500 agentes comercializadores cadastrados na CCE, sendo que 512, né? Nos últimos 12 meses, foram 27 comercializadoras novas. Só que tem um ponto. Dessas comercializadoras, apenas uma parte delas são as que, de fato, negociam no mercado. Então, 40 a 50 comercializadoras são as que, de fato, negociam. Outras são comercializadoras pequenas para fazer alguma limitação. Então, aqui a gente tem grande. Está pagado, mas a Enel, EDP, alguns bancos, A2W, várias comercializadoras grandes que têm um volume grande. Isso é muito importante a gente entender, porque é legal você ter o histórico. Quando você vai ser um representante de uma comercializadora ou um agente de mercado, é interessante você saber quem são os agentes, quanto que eles negociam de volume, se aquele cara tem lastro, se ele pode te entregar uma confiança, porque você é quem vai estar na ponta ali também com o consumidor, né? Então você tem que ter essa análise de quem são os bons parceiros para vocês estarem do lado, certo? Aqui também a gente tem uma análise mostrando quem são os comercializadores varejistas no Brasil hoje. Daqueles 512 comercializadores de energia, a gente tem algo em torno de 30 a 40 comercializadores que já têm o perfil varejista. Estes podem, dentro da CCE, serem responsáveis por negociar. Aqui a gente está mostrando algumas, se eu não me engano, a 2W, como o Fernando colocou, é quarta ou quinta nessa base que a gente fez. Três delas ali, ó, elas são responsáveis por 50% desse mercado. Esse mercado varejista não é o que está migrando o ano que vem acima do grupo A. Esses são comercializadores que você precisa, com consumidores, que você precisa fazer agrupamento de carga para fazer ele migrar para o Mercado Livre. É um cenário anterior ao que vai ser migrado. Existe um número que a ANEEL publicou recentemente, dizendo que 5 mil consumidores no Brasil já fizeram o processo de migração para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, já tem 5 mil contratos firmados para migrar, daqueles 100 mil possíveis, né, que a gente está falando.
tá? É, aqui só alguns números rápidos, falando um pouco sobre quem são os consumidores livres e especiais. Em verde são os consumidores especiais em número de unidades, e em azul são os consumidores livres. Então, eu tenho 9.000 consumidores livres, especiais, e 2.500 consumidores livres, tá? Basicamente, são esses números macro. É claro, dentro desses agentes, aquele número de 35.000 é que algumas cargas são somadas a esses agentes, tá? Então, esses 10.000 agentes, 11.000 agentes, têm 35.000 cargas conectadas nele. Aqui os grandes consumidores livres, né? A Albras, a Vale, Braskem, ArcelorMittal, que consomem volumes muito grandes, né? 800 megamédio, 500, são volumes bem grandes. Do lado dos consumidores especiais, são grupos de varejo, Assaí, Grupo GPA, Oi, Telefônica, são esses tipos de consumidores. O varejista ele ainda vai estar um ponto abaixo desse, tá? Basicamente, aqui então, pessoal, isso a gente está olhando o que era o mercado, o que é o Mercado Livre hoje. Isso aqui, esse retrato que a gente coloca aqui, são aqueles 100.000 consumidores livres que vão poder migrar a partir do ano que vem. E como é que a gente fez a análise? A gente pega aqui a base de todas as distribuidoras do Brasil, aquelas 106, né, entre concessionárias, permissionárias, e a gente consegue elencar quantos são os consumidores para cada distribuidora que tem um potencial de migrar. E aqui nesse quadro do lado, e esse gráfico embaixo, mostra como é que eles estão divididos por quantidade de consumo médio. Então, por demanda, consumidores abaixo de 30 kW médio, eles são 11%. Consumidores entre 30 e 100 são 39%. Então, abaixo de 100 kW, a gente está falando de 50% desse mercado. É um mercado, de fato, de varejo, né? Uma parte desses consumidores, acima de 500, eles já poderiam ter migrado, como atacadistas. Por algum motivo não migraram ou estão em processo de migração. Mas esse é um mercado potencial de se trabalhar, tá? Principalmente na base que a gente está falando aqui, consumidores abaixo de 100 kW, de 250, é um mercado bastante interessante. E abaixo de 250 a gente está falando de 80% desse mercado, 80.000 consumidores, tá? Aqui a gente fez uma fotografia para a região norte, tá? Então estamos falando de algo em torno de 5.700 consumidores possíveis, basicamente nessa mesma proporção. E aqui a gente olhando o estado do Pará, 2.500 consumidores, 75 mega médio a gente estima ali de potência e uma demanda de uns 200 mega médio. Esse é um mapa bastante interessante, né, de ser analisado. E aí qual que é o ponto? Quando a gente olha o estado do Pará, a gente consegue ver aonde está distribuído estes consumidores. Cada pontinho desse representa um consumidor. E a gente consegue, por município, saber quantos são os consumidores e qual que é a potência desses caras. E aí é definir qual que é o teu público-alvo e como é que você quer trabalhar esses consumidores, certo? Só um retrato, né, do estado do Pará. A gente tem aqui 8,5 milhões da população, 144 municípios, 2.400.000 unidades consumidoras, sendo que só 4.000 são o grupo A, então todo o restante é o grupo B. E esse é um dado interessante, completo, que o Fernando colocou. A gente está falando do grupo A hoje, que vai ser uma grande escola para a gente aprender o perfil desses consumidores no varejo. Quando houver o processo de migração ali em 26, que a gente vai estar falando dos consumidores que estão no grupo B, que tem uma categoria de consumo maior, 8 milhões de consumidores, a gente vai estar mais preparado para conversar com esse público do que é o que a gente está hoje, né? Então, são mercados grandes e mercados que vão trazer muito aprendizado para a gente. Aqui um pouquinho do perfil dos consumidores aqui no estado, do ponto de vista representando como comercial, a grande maioria é comercial, 47%, poder público, 20 e poucos por cento, e industrial, 23%, tá? Só uma estrutura. E aí, o que é um ponto interessante? Por que se torna interessante essa migração para o Mercado Livre? Quais são os fatores que forçam uma empresa a migrar? O primeiro, logo a gente coloca, é o valor da tarifa, né? Então, quando a gente olha a tarifa, o estado do Pará
e alguns estados da região norte têm tarifas muito altas. Então, é um benefício econômico bastante interessante ele migrar. E todos os aspectos que vêm por trás relacionados a ESG, relacionado a posicionamento de marca. Então, é extremamente interessante a gente olhar. Esse gráfico está um pouco apagado, mas ali ele mostra a tarifa ponta e fora ponta de energia, e embaixo as componentes relacionadas à TUSD. Uma parcela dessa componente de fio, que é a TUSD, ela continua sendo paga pelo consumidor, que é a TUSD uso de rede, mas existe uma parcela, que é a TUSD volumétrica, que ela pesa bastante. Então, se um determinado consumidor tem um consumo muito alto na ponta, é um benefício para ele também fazer o processo de migração ou adaptar o sistema dele a um acoplamento de alguma geração para auxiliar na ponta, tá? Aqui só um retrato do estado do Pará, a tarifa na energia na ponta 480 e fora a ponta 320. A TUSD, se a gente olha a TUSD volumétrica na ponta, 3.800 contra 800 e pouco. Então, é uma diferença muito grande na componente verde, tá? Basicamente, então, pessoal, o que a gente gosta de colocar é entender o mercado existente e o perfil de cliente que vocês vão querer trabalhar. Então, eu posso trabalhar com uma determinada área de atuação daquela determinada empresa, algum KNAI específico, alguma atividade, ou eu posso trabalhar com clientes que tenham consumo flat, consumo mais na ponta, consumo fora ponta, alguma coisa, um formato desse, por exemplo, que você poderia agregar uma geração solar que atenderia ele de certa forma e migrar um pedaço desse cara para o Mercado Livre. Então, aqui a gente consegue ver todos esses consumidores categorizados pelo perfil que vocês têm interesse em atuar. A gente fez aqui só algumas análises. Um cenário 1, por exemplo, que a gente fala, ó, quero consumidores que na ponta ele tenha mais de 9 megawatt-hora mês e que a demanda deles esteja entre 100 e 200 kW médio. Seriam esses caras aqui, ó. Então, eu consigo mapear bem esses caras. Eu quero atuar nessa área, para esses clientes, são aqueles ali. Eu quero atuar com consumo na ponta acima de 12 megawatt-hora mês e entre 200 e 500 kW. Quero consumidores um pouquinho maiores, vou nesse cara. Ou eu quero atuar acima de 20 megawatt-hora mês e com consumo acima de 500, que é o filé do mercado. Então, existe. São esses caras, posso prospectar esses caras. Mas o que a gente vê é que a grande maioria deles vai estar aqui embaixo. Vai estar numa demanda abaixo de 100, com consumo menor que 9 megawatt-hora mês, dentro daqueles locais. Então, qual que é a ideia do trabalho que a gente faz e como a gente se posiciona no mercado? É auxiliar as empresas nessa prospecção, que seja uma prospecção ativa. A gente ainda não está no ponto, o mercado ainda não está no ponto do cliente vir por si só. Apesar de a gente tá fazendo toda a opção do marketing, tentar trazer o consumidor, mas ele não vai ser uma adesão voluntária. Ainda vai precisar das empresas estarem lá, tendo que ter uma representação, tendo que ter um contato, indo pegar na mão da pessoa, fechar o contrato. Isso é extremamente importante. Isso daqui que vai ajudar muito nesse mercado, tá? Então, só para a gente pegar um caso específico, a gente pegou um cliente desse, ali com um ponto dele, eu sei o perfil da curva de carga, eu sei o consumo de energia, a demanda, e eu consigo prospectar esse cara. Como que a gente faz hoje como plataforma? A gente pega alguns inputs, vocês selecionam ali qual grupo tarifário que vocês querem trabalhar, 4 a 3, qual que é a classe de consumo, comercial, industrial, qual KNAI que você quer trabalhar, qual distribuidora de energia que vocês querem focar, e aí o sistema mostra quantos consumidores existem naquele local. Você sabendo o tamanho potencial daquele local, você consegue contratar ali uma listagem, fornecer uma base para você fazer essas prospecções mais ativas, tá? Então, aqui é um exemplo. Eu peguei ali uma faixa de 100 a 300 aqui na Equatorial Pará, alguns grupos, ele me mostrou quem são esses consumidores. Eu tenho ali as informações de demanda, de potência, e eu preencho as informações, verifico se esse cara é um cliente que tem potencial para migrar, verifico o CNPJ, se ele tem recuperação judicial, se ele está ativo, coisas nesse sentido, e eu consigo entregar uma informação bastante mais precisa de quem são esses potenciais consumidores. Qual que é o objetivo no final? A gente está falando desse formato para o grupo de média atenção, trabalhando num cenário
de 100 mil consumidores. É um cenário grande, mas não é um cenário absurdo. Né? A gente veio para o Pará, cai para 2.500 consumidores. Quando a gente chegar no grupo B, isso aqui vai explodir. Né? Então, a gente vai ter que ter outras estratégias. Mas essa mesma solução a gente consegue fazer para baixa tensão hoje, pensando em consumidores grandes. Então, pensando em empresas que desenvolveram plantas de GD de 5 mega, 2 mega, e que precisa encher a usina ali com consumidores. Então, quero consumidores com 5, 10, 15 mil kWh mês. Então, também é possível mapear esses consumidores. O objetivo é focar o trabalho de vocês no contato, na análise, e a parte de dados, estrutura, a gente faz, outras empresas fazem. A ideia é mostrar que existem esses dados estão à disposição e que vocês podem ter uso deles e ter maior assertividade com essas análises, tá? Basicamente é isso, pessoal. Acabou o tempo aqui. Agradeço o pessoal do evento, agradeço a cidade, o fórum, foi bastante interessante esses 2 dias aqui, e a gente se coloca à disposição também, qualquer dúvida ou qualquer necessidade que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado.